Bem-vindo de volta. No ano de 2120, os membros da corporação Von-Tani iniciam uma missão espacial de 65 anos a 800 milhões de milhas da Terra. Após um longo período de sono criogênico, a tripulação acorda e vai direto para a cozinha para se alimentar. Afinal, passaram vários meses inconscientes. Depois do café da manhã, Shabuzo vai alimentar os espécimes a bordo da nave, já que eles são uma parte fundamental da missão. Em seguida, ela se junta aos colegas para outro período de sono criogênico até que cheguem à órbita da Terra. Enquanto isso, em Neverland, Cavalieri, o homem mais jovem trilionário do mundo, financia pesquisas que consistem em transplantar a consciência humana para um corpo sintético. Como Marcy está gravemente doente, ela não tem escolha senão aceitar ser cobaia desse experimento, já que essa é a única maneira de continuar viva. Após acordar, Marcy terá um novo corpo e uma nova identidade, sendo chamada de Wendy, pois ninguém pode saber quem ela realmente é, a fim de não violar a confidencialidade da pesquisa. Algumas horas após o início do procedimento, Wendy acorda e começa a explorar a ilha com suas novas habilidades. Apesar de ter ganhado inúmeras vantagens com seu novo corpo, Marcy acha estranho ter sido transferida para um corpo adulto. Quando questiona o motivo disso, Sylvia revela que corpos sintéticos não envelhecem. Assim, a menina foi transferida para o corpo no qual viverá para sempre. Diferentemente do corpo humano, que produz hormônios responsáveis por regular o humor, o corpo sintético é completamente linear. Por isso, as emoções de Wendy praticamente não se alteram ao longo do dia. Esse detalhe é suficiente para comprometer a experiência humana de Wendy e fazê-la se sentir diferente de todas as outras pessoas. Naquela tarde, menos de uma semana após passar pela transição, Wendy recebe a notícia de que outras crianças doentes estão chegando à ilha, e Sylvia pede sua ajuda para prepará-las para transferência para corpos sintéticos. Em uma tentativa de tranquilizá-las sobre o processo que irão enfrentar, Wendy mostra a elas todas as vantagens que conquistou com seu novo corpo e afirma que essas crianças poderão se tornar tão fortes quanto ela. A razão de Cavalieri recrutar crianças para a transição é que as mentes adultas são muito rígidas para realizar essa jornada. Por isso, os cientistas precisam de crianças para usar como cobaias. No dia seguinte, Wendy acompanha todos os jovens durante suas transições, com o objetivo de garantir que se sintam bem-vindos assim que acordarem. Enquanto isso, a bordo da nave da Von-Tani, Maru se tranca na cabine de controle, libera os espécimes alienígenas e intencionalmente coloca em risco a vida de toda a tripulação. Ao ouvir Sullivan batendo na porta pedindo abrigo, o ciborgue decide ignorá-la e informa a base que todos os membros da corporação Vailão-Tani foram eliminados. Após eliminar brutalmente Sullivan, o alienígena que destruiu toda a tripulação começa a bater na porta, tentando alcançar Maru. No entanto, nesse momento, o homem já havia preparado tudo para garantir que sua nave colidisse com a Terra e entra na sala de impacto para tentar sobreviver à colisão. O fardo que todos os jovens que passaram pela transição precisam carregar é o fato de não poderem mais ver suas famílias. Apesar de não ter permissão para encontrar seu irmão, Wendy tenta permanecer o mais próxima possível dele, ainda que apenas por meio das câmeras da cidade de Prodigy, onde Joe vive. Desde que sua irmã supostamente morreu, o jovem tem vivido sua vida tentando não dar ouvidos à sua dor, pois sabe que isso não trará ela de volta. Nos dias em que sente saudade, ele assiste ao desenho animado favorito deles, lembrando-se do tempo em que eram crianças. Um dia após a queda da nave da corporação Von-Tani, Joe e os membros de sua corporação vão ao local para localizar sobreviventes, evacuar os feridos e isolar a área. No entanto, ao chegar ao campo, Joe se sente perdido, pois nunca foi designado para lidar com um dano tão grande antes. Nesse momento, a equipe se divide em dois grupos e Joe é encarregado de resgatar as pessoas que estavam dentro do prédio no momento do acidente. Enquanto a equipe percorre o local em busca de sobreviventes, Joe se depara com a nave espacial e fica chocado ao ver o tamanho dela. Em uma tentativa de verificar se há membros da tripulação ainda vivos, ele e seus colegas entram na nave e revistam cada canto. Não demora muito para que os soldados percebam que se trata de uma nave laboratório da Vailão-Tani e concluam que pode haver criaturas estranhas no interior. Nesse exato momento, Maru acorda e consegue sair da cabine usada para protegê-lo do impacto. Ao descobrir que a nave foi invadida, o ciborgue entra em contato com a base para pedir reforços e se dirige ao arsenal. Enquanto realiza alguns testes para que os cientistas possam avaliar suas capacidades, Wendy vê uma reportagem sobre o que está acontecendo na cidade de Prodigy e fica chocada ao descobrir que a vida de seu irmão está em risco. Então, decide ir falar com Cavalieri na esperança de convencê-lo a enviar os humanos sintéticos para o continente, para que possam usar seus poderes e ajudar as pessoas. Nesse momento,
O trilionário vê uma oportunidade de testar suas criações e decide enviá-los ao local do acidente para ver como se sairão em situações de estresse. Imediatamente, Wendy corre para falar com sua equipe e informa que foram convocados para realizar uma missão de resgate. Após se prepararem, os protótipos embarcam em uma aeronave e são levados até a cidade. Ao chegarem na sala de contenção, os soldados encontram incontáveis espécimes que nunca tinham visto antes e começam a se perguntar de onde vieram esses monstros, já que nada parecido existe na Terra. Ainda nessa sala, os homens avistam o corpo de um membro da tripulação e percebem que ele não morreu durante a queda. Em vez disso, foi baleado, tendo recebido um tiro na cabeça e 2 no corpo. Nesse momento, torna-se claro que a nave não caiu na Terra por acidente. Sem perceber, um dos soldados tem o corpo invadido por uma minhoca alienígena. Enquanto ambos estão saindo do laboratório, Maro aparece e ordena que larguem as armas. O ciborgue então os escolta de volta ao laboratório e manda que eles se algemem mutuamente. Maro começa um interrogatório e pergunta sobre o paradeiro de Cavaleri, mas, como esperado, os guardas não conseguem dizer onde está o trilionário. Percebendo que esses homens não podem ajudá-lo, Maro parte em busca dos outros invasores e deixa os reféns amarrados a um poste. Quando chegam à câmara de criogenia, 2 outros soldados percebem que não há sobreviventes, e Joe examina os corpos para determinar a causa da morte. Segundo ele, aquelas pessoas morreram há pelo menos uma semana e sua eliminação não tem relação com o acidente. Preocupado com a possibilidade de a criatura que atacou aquelas pessoas ainda estar viva dentro da nave, Hermite conduz sua equipe em direção à saída e nem percebe a presença de um dos espécimes responsáveis pelo ataque na câmara ao lado. Enquanto tenta pegar a faca para se libertar, Oi nota que há uma minhoca em seu rosto e a criatura rasteja para dentro de seu capacete. De repente, o monstro se fixa no pescoço do soldado e começa a sugar seu sangue até eliminá-lo. Assim que a sanguessuga fica saciada de sangue, ela se solta, enquanto outro parasita rasteja para dentro do uniforme do segundo oficial. A caminho da cidade de Prodigi, Wendy mal consegue controlar sua ansiedade, pois deseja chegar logo para verificar se seu irmão está bem. Durante uma breve conversa com Kerr, a garota descobre que a humanidade já foi tratada como gado e usada como alimento por outras espécies. No entanto, quando seus cérebros evoluíram, os humanos aprenderam a construir ferramentas e usá-las para dominar a natureza. Milhares de anos depois, a espécie descobriu como criar máquinas capazes de levá-los ao espaço. Assim, passaram de presas a predadores mais temidos de todos. O problema é que, no reino animal, sempre haverá uma espécie maior e mais forte capaz de devorar as mais vulneráveis. Ao ouvir isso, Wendy entende o objetivo de Kerr, que tenta fazê-la acreditar que seu irmão inevitavelmente perecerá. Mas Wendy afirma que isso não acontecerá, porque está disposta a fazer qualquer coisa para salvá-lo. Em todos os lugares por onde passam, Joe e seus companheiros veem corpos espalhados pelo chão, e nenhum deles parece ter morrido na queda. Parece que aquelas pessoas morreram por falta de ar, o que explicaria suas expressões faciais e bocas azuladas. Durante uma inspeção na enfermaria, um dos membros da tripulação encontra um corpo estranho em seu trato gastrointestinal. Mas a criatura sai do interior do corpo do paciente, deixando um grande buraco no local. Após analisar a cena, Joe conclui que a nave foi atacada por alienígenas e compartilha sua teoria com Rashidi. Enquanto se aproximam do local da queda, Sligel nota que Wendy está apreensiva e se aproxima para tentar entender o que está acontecendo. Quando questionada sobre o motivo de sua preocupação, ela conta sobre seu irmão, e ele promete ajudá-la a encontrá-lo. Agora que se tornou imortal e está em perfeita saúde, a maior preocupação de Wendy é perder seu irmão, pois Joe é a única pessoa no mundo que ela realmente ama. Em uma tentativa de alcançar os andares inferiores do prédio para procurar sobreviventes feridos, Rashidi pula para o andar de baixo e consegue se levantar sem se machucar. Logo em seguida, Siberian o segue, mas acaba escorregando da plataforma e está prestes a cair do penhasco quando seu amigo a segura e a puxa de volta. Quando chega a vez de Joe, o jovem sente algo escorrendo em seu ombro e agarra sua arma para se defender, pois tem a sensação de estar sendo observado por alguém. Ao ver o monstro se aproximando, o paramédico entra em pânico e arrisca a própria vida em um salto desesperado que o faz cair 3 andares abaixo. Nesse momento, a criatura salta atrás dele, e Joe precisa fugir por uma porta que dá acesso a um corredor. Por sorte, consegue chegar ao elevador a tempo. Assim que as portas se fecham, ele usa o rádio para pedir reforços. No entanto, ninguém consegue ouvi-lo, e Joe percebe que terá que se virar sozinho a partir de agora. No dia anterior, Joe foi ao departamento de RH de Prodigi pedir demissão, mas seu pedido foi negado porque ainda faltam 7 meses para o fim de seu contrato.
O motivo de sua renúncia era voltar à faculdade de medicina para concluir seus estudos, já que fizera essa promessa a seu pai antes da morte dele. Assim que a aeronave pousa na cidade, Wendy e os outros humanos sintéticos descem para iniciar sua missão, e a jovem ouve um som de zumbido que ninguém mais consegue escutar. Por alguma razão, Wendy é a única capaz de detectar esse som, que logo percebe estar em um comprimento de onda muito mais longo do que os ouvidos humanos conseguem captar. Em uma reunião com o Coronel Nag, a equipe descobre que a nave espacial atingiu uma torre de 100 andares, composta por 80 andares acima do solo e 20 abaixo. Até o momento, a equipe de busca não conseguiu contato com nenhum dos soldados que entraram no prédio. Então, Wendy usa suas habilidades para invadir o sistema de segurança, acessando todas as câmeras até conseguir localizar seu irmão. Ao descobrir que Joe está no 65º andar, Wendy parte imediatamente em sua direção, e Kerr ordena que Sligel a acompanhe. Enquanto isso, Kerr lidera o restante da equipe e determina que eles avaliem os danos na estrutura do edifício antes de iniciar o resgate dos sobreviventes. Naquele momento, em Neverland, Cavalieri recebe uma ligação de Utani, e a mulher pede permissão para enviar uma equipe para recuperar sua nave, já que tudo dentro dela, incluindo a pesquisa, pertence à sua empresa. Mesmo com a promessa de pagar compensação por todos os danos causados e vidas perdidas, Cavalieri se recusa a permitir que uma equipe de busca invada seu espaço aéreo. Diante da insistência de Utani, ele afirma que qualquer invasão do território de Prodigy será considerada um ato hostil e receberá tratamento equivalente. A verdade é que Cavalieri está curioso para saber o que há dentro daquela nave e usa uma câmera para acompanhar cada movimento de sua equipe. Quando confirma suas suspeitas e percebe que está lidando com uma ameaça alienígena, Kerr decide colocar Curly no comando da operação. Com a ajuda de Nibs e Sei, a garota precisa encontrar algo que possa ser usado para capturar o monstro, já que Kerr pretende levá-lo para a ilha. Durante a busca, o trio encontra os dois soldados que foram algemados e percebe que ambos tiveram todo o sangue de seus corpos sugado. Ao olhar ao redor, Nibs vê um gatinho se alimentando, e o felino de repente caminha em sua direção. No entanto, ao se aproximar, um dos olhos do animal se solta, e os jovens descobrem que ele estava sendo usado como recipiente para outro espécime alienígena. Após se libertar, a criatura voa em direção a Nibs, com a intenção de tomar posse de seu corpo. Graças à sua força sobre-humana, ela consegue se livrar da criatura, e Curly usa uma bandeja para capturá-la. A caminho do 65º andar, Wendy avista uma mochila que pertence ao seu irmão e conclui que Joe já passou por ali, o que significa que estão no caminho certo. No fim do corredor, a jovem encontra um elevador cujas portas estão marcadas por arranhões e começa a se preocupar, pois percebe que seu irmão pode ter sido atacado. Enquanto tenta contatar a base para pedir ajuda, Joe caminha pelos corredores do prédio e se alivia ao encontrar Burgerfield. Naquele momento, ambos ouvem barulhos vindos de um dos quartos e decidem bater na porta para avisar os ocupantes sobre o perigo de permanecerem no edifício, que está prestes a desabar. Em vez de ouvir o soldado, o homem decide fechar a porta e voltar à sua festa privada com vários outros ricos. De repente, quando olha para trás, Joe se depara com um monstro que o perseguiu minutos antes e ordena que Burgerfield fuja. No entanto, ao ver a criatura pela primeira vez, o soldado fica paralisado de medo e acaba sendo capturado. Enquanto Burgerfield é devorado vivo, o homem que organizava a festa abre a porta para ver de onde vem o barulho e se horroriza ao ver o alienígena. Aterrorizado, ele entra de volta no cômodo, e a criatura arremessa o corpo da vítima por cima de Joe. O alienígena vai atrás dos homens ricos, devorando-os um a um. Quando finalmente consegue se levantar, Joe pega a arma de seu amigo e sai atrás do alien, mas tudo que encontra são os restos das pessoas que foram atacadas. Enquanto está distraído com a cena terrível de um dos ricos rastejando pelo chão sem as pernas, o paramédico é surpreendido pelo alienígena, que salta sobre ele e consegue capturá-lo. No exato momento em que Joe está prestes a ser devorado, o ciborgue aparece e atira no monstro com sua arma de choque. Aliviado por ter sido salvo, o jovem agradece a Maru, mas acaba se tornando alvo dele também. Após derrubar o paramédico com um único tiro, Maru imobiliza o alienígena em uma espécie de casulo e o arrasta de volta para a nave. A caminho, o ciborgue é cercado por um grupo de resgatadores que percebem que ele está fazendo algo suspeito. No entanto, assim que estão prestes a algemar Maru, o alienígena consegue se soltar e elimina todos os soldados. Em vez de atacar o ciborgue, a criatura parte para cima dos outros humanos próximos, deixando um rastro enorme de sangue por onde passa. Ao ser informado do ataque, Kerr decide invadir o sistema para encontrar registros da expedição e descobre que a tripulação daquela nave estava coletando espécimes em várias áreas do espaço. Naquele momento,
Toadles é distraído ao observar um alienígena que se parece com uma planta carnívora, mas é chamado para ajudar na investigação. Minutos após ser atingido pela arma de choque, Joe acorda ao lado de inúmeros corpos e se levanta para procurar uma saída. Nesse momento, avista uma bola de beisebol que pertenceu a Reggie Jackson e se emociona, pois seu pai era fã do jogador. Assim que a TV se desliga, Joe vê uma mulher parada atrás dele e não entende por que ela está sorrindo ao vê-lo. Como Mercy parece completamente diferente, seu irmão não consegue reconhecê-la, e o Andy sabe que não pode revelar a verdade. Ao ver Sligel com o corpo coberto de sangue, o paramédico se aproxima para examiná-lo, mas logo percebe que o jovem não está ferido. Nos primeiros minutos de conversa, Joe percebe que as duas pessoas à sua frente são seres humanos sintéticos, e o Andy sente-se tentado a contar quem elas realmente são. No entanto, nesse exato momento, a jovem recebe uma ligação de Kerr, que ordena que ela e sua equipe corram para a frente da nave, pois há uma carga ali que precisa ser protegida. Segundo Kerr, a nave está cheia de espécies invasoras, e se escaparem, poderão se reproduzir. Por isso, a equipe precisa capturá-las o mais rápido possível para impedir isso. Depois de convencer seu irmão a acompanhá-los, o Andy caminha em direção à nave, e no caminho Sligel conta que era uma criança antes de ser transferido para aquele corpo. Assim como Mercy, ele tinha apenas 12 anos quando foi transformado em uma máquina, e então revela que o Andy é a irmã de Joe. Ao ouvir isso, o paramédico entra em negação, já que esteve no funeral da irmã meses atrás e já passou por todo o processo de luto. Agora que Mercy está de volta, Joe não sabe como se sentir e começa a fazer muitas perguntas. Mesmo antes da morte de seu pai, Mercy foi levada para uma ilha remota para tratamento, e o pai prometeu manter o paradeiro da filha em segredo, pois essa era a única condição para salvar a vida dela. Ainda abalado com essa revelação, Joe decide continuar caminhando em direção à nave, tentando assimilar o fato de ter sua irmã de volta, agora em um novo corpo. Em uma tentativa de descobrir se o Andy está dizendo a verdade, Joe começa a fazer perguntas que apenas Mercy poderia responder e se surpreende quando a garota acerta todas. Naquele momento, os dois irmãos se abraçam e logo depois vão ao encontro de Sligel, que acaba de encontrar um ninho de ovos alienígenas. Quando o Andy se aproxima deles, ouve o zumbido novamente e percebe que está ainda mais alto do que da última vez. De repente, a criatura aparece, ataca o paramédico e o derruba da nave. Determinada a salvar seu irmão, o Andy ordena que Sligel entre em contato com Kerr para pedir reforços e salta atrás de Joe. Se você gostou do filme, curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais resumos de filmes. Obrigado por assistir.